Microfone fechado. Tudo bem? Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui. Marcos Cabello, Rafael, todos os organizadores aqui. Um dia muito especial aí, poder falar com todo o pessoal do Rio, não só do Rio, né, mas como do Brasil todo, poder complementar aí o que os demais aí palestrantes, que na verdade são pessoas, né, que também são pioneiros e participam aí desse movimento desde o início, e a gente discutir aqui alguns conceitos, né, toda essa questão que o Daniel falou, de complementaridade, né, de como é que os projetos não são lineares, né, você viu que ele disse ali que o pessoal chega aí lá para a B2L e pergunta, o que é, eu quero inteligência artificial, eu quero jurimetria, mas ninguém sabe, né, de verdade aí o que é isso, como é que isso funciona, então como é que a gente organiza, né, essas ideias, o time, para fazer isso acontecer, né, tô vendo aqui também o Calé, tudo bem? Beleza aí? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para a gente poder... Tá certo aí? Tá certo aí, Cabelo? Tava numa planilha Excel lá, ele tirou, acho, por causa disso. Espera só um minutinho, então. Mas engraçado, porque eu dei o meu share screen e apareceu, ó, tela cheia. Pode retornar lá, Will, o compartilhamento? Deixa eu colocar aqui de novo, só para vocês conferirem, ó. Tá aqui o escrito Alexandre Zavalho Coelho, ou não? Sim, agora sim. Então beleza. Então vamos lá. Ô, Cabelo, quanto tempo aqui para seguir sua organização? 25 minutos. Beleza, vamos lá. Estamos 5 atrasados, mas você pegou atrasado, você tem 25 minutos. Tranquilo. Então, pessoal, só para a gente também sempre discutir uma questão que é super relevante, porque todo mundo fala de tecnologia e que tudo vai mudar, né? Mas para a gente entender que o conteúdo de tudo que nós estamos falando é direito, né? Então, a gente também tem que ter um conteúdo científico, né? Uma jornada, uma relação aí com a academia muito importante, tanto em relação aos conteúdos do próprio direito, como até para entender todo esse movimento de inovação, né, de uso de tecnologia também, né, então, eu escrevi esse texto aqui já em 2017, né, é um texto aberto, e até esses dias, né, eu fui puxar lá, porque eram as provisões aí do que aconteceriam nos próximos 5 anos, né, e de fato, o que a gente colocou aí foi o que aconteceu, né, então, como o Daniel estava falando, né, nós... de forma pioneira aí no Brasil, trouxemos esse conceito com um grupo, né, bem pequeno de pessoas ali naquela época, 2016 para 2017, dessa cultura do direito data-driven, né, porque o driven, em inglês, quer dizer orientado, né, então é o direito orientado por dados. E aí, desde aquela época, teve toda uma discussão de falar, então, os dados vão decidir pela gente, né, como é que a gente vai fazer isso, como é que isso vai funcionar no direito, que tem toda a sua impermanência, né, você também pode ter uma decisão que é 99% igual primeira e segunda instância, e a terceira instância ela vai lá e muda tudo, né, então, como é que o dado vai dizer pra gente como agir, ou vai dar uma certeza do que vai acontecer, né, então, a gente começou a discutir que o conceito, na verdade, não é esse, né, do dado dizendo o que a gente vai fazer, mas principalmente de como a gente toma melhores decisões, né, e consegue melhores resultados se a gente tem informações mais precisas. E aí a gente começou desde aquela época a brincar, e aqui nesse texto já tem isso, né, que a gente estava criando como se fosse uma radiologia do direito, né, um raio-x, uma tomografia computadorizada, e aí você vê, o médico tem melhores informações, mas não quer dizer que ele vai deixar de decidir qual é o tratamento, como ele vai fazer, né, então, hoje a medicina é orientada por dados, né, orientada pelos exames, então imagina você fazer uma operação sem saber exatamente o que a pessoa tem, né, abre lá e vai ver na hora, se você sabe, né, por meio de um exame, você é muito mais assertivo, você faz isso melhor, né, e isso, volta a dizer, não quer dizer que o exame ou o dado vai determinar como é que aquele médico vai agir, e mesmo assim, né, você tem variáveis, ou variantes de uma mesma
de uma mesma doença, né? A gente está vendo agora com o Covid, todas as dificuldades aí em relação a tratamentos, que os médicos têm que ficar decidindo lá no caso a caso, entendendo as melhores formas. Então, é a mesma coisa no direito. Vamos pegar o próprio exemplo aí, né, da pandemia que nós estamos vivendo. As discussões sobre contratos relacionados à pandemia não existiam, os processos judiciais sobre isso não existiam, né? O tema não existia no direito, dessa maneira como aconteceu, né? Porque uma grande questão mundial aí. Então, quer dizer, se a gente também, né, acha que o direito é simplesmente, né, objetivo aí em tudo e que a gente cria lá um sistema que faz tudo a partir de ali, né, isso aí não existe, porque a própria dinâmica social, ela vai se adaptando com as novas realidades, e o ordenamento jurídico também, nosso entendimento também. Eu acabei de sair de uma aula sobre LGPD, né, com a Patrícia Martins e a Bruna Tomé, que são advogados aí muito reconhecidos na área, lá de sócios do Tosini Freire, e a gente estava analisando, né, todas as decisões até agora sobre LGPD, né, dos tribunais, decisões administrativas e judiciais, né. Então, quer dizer, o próprio judiciário, a NPD, ainda tem muito para a gente entender sobre a interpretação, a forma de aplicação dessa lei. Então, nenhum sistema vai fazer isso e vai ter dados o bastante para dizer, olha, sua chance de ganhar tantos por cento e você já age automaticamente assim. Não é assim que funciona, né? Esse jurídico data-driven, orientado por dados, ele aponta um risco, aponta um caminho, mas a decisão continua sendo sempre das pessoas, né? E aí, desde aquela época, a gente já falando de produção de dados, porque a gente usa dados, né? Não tinha nem aí o anteprojeto de lei. Essa questão do small data, big data, o small data é o dado do escritório, o dado da empresa, né? Mesmo você fala, eu tenho 20, 30, 50 mil processos, né? Isso é considerado small data, é um grupo pequeno de dados perto desses 80 milhões de processos que a gente tem, por exemplo, no nosso judiciário, que é o nosso big data, né, do mercado jurídico, do universo jurídico, né. Então, se a gente pensar, né, os dados produzidos no mundo, né, 50 mil processos é uma quantidade pequena de dados, apesar da dificuldade de a gente organizar tudo isso. Então, a gente sempre tem que entender, né, como o Daniel falou, eu quero geometria, eu quero inteligência artificial. Nós estamos numa fase, na verdade, a gente começar a entender primeiro, né, qual vai ser o nosso sistema base de informação, que são aqueles sistemas chamados ERPs, né, que são sistemas de gestão de processos, de gestão de questões aí do escritório, etc., né, a gente vai falar um pouco disso aqui na apresentação, e a partir desse sistema, a gente começou a organizar nossos small data, e organizar mesmo, né, porque a gente tem que ter uma padronização, que a taxonomia, né, é uma palavra que pode parecer difícil, mas taxonomia é a gente escrever as coisas da mesma maneira. Então, você vai escolher, olha, insalubridade por ruído. Então, você vai sempre escrever dessa maneira, né? Ou você vai ter um sisteminha aí que vai fazer um depara, né? Vai pegar esse dado despadronizado e vai transformar num dado padronizado. Por quê? Para fazer aqueles dashboards, né? Aquelas planilhas bonitas em tempo real e tudo mais, se o dado não está exatamente organizado, aquela planilha é bonita, mas ela não serve para nada, né? Porque se a gente entrar um processo novo e já colocar uma taxonomia diferente, né? Isso já acaba com o BI a hora que a gente perguntar quantos processos a gente tem de insalubridade por ruído, por exemplo, né? Então, a gente tem que começar no nosso small data, começar a entender e, às vezes, né, começar até por um estado, ou por uma área, ou por um cliente, né? Todo mundo sempre pergunta, como começar, né? Então, começa pequeno, pensa grande, começa pequeno, né? Essa é uma das grandes máximas aí de inovação, né? Então, começa o seu small data para depois você querer entender. Então, assim, esse small data, e aí no 4 tem aqui, né, volumetria, jurimetria. Então, o small data e você olhar, né, o passado e o presente, é uma análise volumétrica. Quantos processos a gente tem, onde estão, qual é o valor, qual é o fato gerador, né, e assim por diante. E a jurimetria é tentar olhar para o futuro. Olha, qual é a probabilidade disso acontecer, né, de ter um acordo, de ter um valor. E quando a gente organiza esse dado dessa maneira, a gente tem um ganho muito grande, porque a gente normalmente faz tudo na média, né? Então a gente ganha o entendimento sobre como se comporta cada região, cada tema, né? Qual é o valor ideal para aquele acordo conforme a região, se a gente tem uma discrepância que a gente vê direto, né, entre políticas da mesma empresa acontecendo de forma diferente nos estados. Então, essa análise volumétrica dá uma noção para a gente de todo esse cenário, né, que é o que a gente chama de foto e filme, né, que é a foto de como as coisas estão acontecendo, e o filme é depois a gente colocar tudo isso em tempo real, né, que é o data-driven, aí, o ambiente de dados em tempo real para tomar a decisão, né? E a jurimetria, então, a gente colocar estatística em cima disso, né, para fazer uma gestão de risco, que são ferramentas para a gente analisar qual o caminho. E o design é esse ambiente, né, em que
a gente realmente entende quais são os caminhos aí para esses projetos. Então, esse é um outro material aí aberto, né, também, que tem 40 páginas, fala um pouco sobre esses temas que nós estamos falando. E aí, para a gente falar de legal design, né, a gente tem que entender o seguinte: o design é um ambiente, é uma ciência de solução de problemas. É muito diferente do que muitos acham, né, que o legal design é visual law, não é, né, já vou explicar. O visual law é uma das camadas desse caminho, né, do design como ambiente de solução de problemas, e todo o processo de design começa pela observação, né? No nosso caso, a observação, na grande maioria das vezes, está em documento, né? Está no contrato, está no processo, está nas provas, né, documentais que vieram lá, etc., ou mesmo, né, as transcrições daquilo que é uma prova oral. Então, assim, a gente acaba utilizando muita tecnologia, automação e também inteligência artificial, porque inteligência artificial, como o Daniel falou, não é inteligente, né? E nem é uma coisa só, você tem várias técnicas. Uma técnica que pega uma imagem, né, entende aí aquela imagem, transformar a voz em texto, né, ler texto, que chama processamento de linguagem natural. Então, você tem várias técnicas diferentes, e, na verdade, elas olham o passado, né, entendem um padrão e tentam aplicar na leitura de um documento futuro, né. Então, é uma área que a gente tem, né, uma atuação e uma pesquisa muito forte há vários anos. Esse livro aqui foi lançado semana passada, é um dos livros mais importantes do mundo, do Joshua Walker, lá, fundador do Codex da Universidade de Stanford, né, que é uma das universidades mais importantes do mundo nesse assunto, e também fundador do Lex Machina, que é a primeira startup do mundo, né, que saiu lá da faculdade, para começar a classificar decisões de juízes, advogados. Então, depois foi comprada por uma grande empresa chamada LexisNexis, né, então é um sistema que é um dos mais falados no mundo aí nesse sentido. Ele ajudou a criar, foi o CEO lá no começo e tudo mais. Então, a gente tem um grupo de estudos que eu participo aqui na GV, né, ajuda a coordenar, de regulação de inteligência artificial, governança de dados, e a tradução desse livro, que durou mais de um ano aí, um das atividades ali que a gente fez no grupo, né, com desdobramentos agora de vários eventos. Então, quem tiver interesse aí em entender um pouco melhor como isso funciona, essa é uma dica aí. Tem outra questão muito importante aí também, é um evento aberto. Eu só estou falando aqui porque é algo mundial, né, e muito importante para o nosso país, que é o ICAIL, vai acontecer de 21 a 25 de junho, né, mas tem a ver com o legal design aqui na temática, né, são muitos anos aí em várias universidades do mundo, é a maior comunidade de inteligência artificial, né, mundial. Eu também tenho a oportunidade de fazer parte aqui do comitê local, junto com o professor Juliano Maranhão, aqui da USP, que é o host, né, que é o responsável pelo evento aqui no Brasil, desde 1987, primeira vez que a gente tem aqui, né. Então, o que tudo isso tem a ver, né? Primeiro, que eu sempre faço essa diferenciação aqui, que é importante, né, que primeiro, todos os setores da economia estão usando tecnologia, inteligência artificial, dados de terceiros e assim por diante, né, novos modelos de negócio. Então, tudo isso está impactando no próprio direito material. Então, a herança digital, o open banking, o crime cibernético, né, produção de dados, que começa lá no constitucional e agora com toda uma legislação própria focada em proteção pessoal, né. Então, ou seja, o direito continua direito. Quando a gente fala tecnologia vai acabar com o direito, isso nunca vai acontecer, porque o direito é outra coisa. Então eu vejo o pessoal falando, visual law vai acabar com o direito, legal design vai acabar com o direito, tecnologia vai acabar com o direito. Talvez a gente não pense na hora de falar, porque direito é direito. O direito, ele reflete todas essas novas dinâmicas da sociedade, né? E assim a gente tem um monte de oportunidade e uma demanda muito grande de profissionais para trabalhar nesses novos temas. E o outro ponto, que é o que a gente está discutindo aqui, né, é a tecnologia para a prestação de serviços jurídicos. Então, são coisas totalmente diferentes, interligadas, mas diferentes. Reflexo da tecnologia no próprio direito material, isso vai acontecer nas próprias áreas, né? E a tecnologia para a prestação de serviços jurídicos, isso vai mudar bastante. A gente tem, basicamente, né, automação e ciência de dados como dois grandes pontos aí importantes, e o design como esse ambiente para a gente mudar. Então, a grande tendência é que a gente cada vez mais, né, vai entregar serviços jurídicos em plataforma. E a forma mais fácil de a gente entender isso é o processo judicial eletrônico. O judiciário já está prestando o seu serviço numa plataforma.
você já sobe ali a sua petição lá, o juiz determina aí a citação, a contestação, né, também está ali, as audiências, as atas, todo o andamento do passo a passo, quem fez o quê, em que fase que está, né, então isso vai acontecer cada vez mais, né, para plataformas de acordo, automação de documento, chatbot jurídico, né, compliance, LGPD, como é que você vai monitorar os dados, né, se você não tem um parceiro de tecnologia, uma plataforma, ou mesmo a gestão do seu projeto, né. Agora, isso não quer dizer que quem faz o documento é a máquina, porque não é, né? Tem que ter pessoas ali por trás pensando para cada pedido, para cada discussão, vai esse parágrafo. Então, a diferença é que a gente tinha lá, por exemplo, nos contratos, né? 10 templates diferentes, agora você pode quebrar por frase, né? E conforme várias variáveis. Então, você tem um trabalho muito grande das pessoas por trás para fazer isso acontecer, e depois de monitoramento constante, porque aquela cláusula vai mudar, deu mais problema na justiça, muda aqui, adapta ali, né? Então, assim, tudo isso aqui, né, tem um trabalho constante de pessoas para fazer isso acontecer, tanto no desenvolvimento, como principalmente no conteúdo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é do Word, né, que é fácil, todo mundo aqui usa. O Word é uma tecnologia, é um software, mas o conteúdo do Word, quem escreve é a gente, né? Então, assim, a gente já usa até algumas técnicas ali, de copia e cola, de fazer busca de alguns dados aí num Excel, por exemplo, trabalhando junto com o Word, já tem algumas coisas ali que já dá para fazer, né, mas assim, no final das contas, o conteúdo todo é das pessoas, então, é isso que a gente tem que entender, né, que a gente tenta demonstrar e trazer os conceitos aí desde o começo, para a gente desmistificar um pouco essas questões. É lógico que tem gente que pode avançar o sinal, né, e fazer algo aí que vá além das prerrogativas, né, e do limite das prerrogativas profissionais, mas o que a gente tem visto no mundo inteiro são plataformas, cada uma focada num ponto, e que realmente o conteúdo todo é jurídico, né, a gente pouquíssimas vezes, ou assim, acompanhou alguém que realmente está usando isso de uma forma diferente, né. Então a gente vê, e como há também, né, uma seleção natural, então, essa aqui, que é uma das startups que levantou muito dinheiro, mais de 100 milhões de dólares, para substituir os advogados, né, quebrou no começo do ano passado, para a gente ver, né, que a gente não é substituível assim, nem tudo é tão escalável assim no mundo do direito, né, em relação ao conteúdo, em relação a otimizar tarefas, buscar informações, com certeza, né, nós vamos falar disso, mas para substituir o trabalho, o conteúdo do direito, é muito difícil isso acontecer, você precisa, como a gente falou, não só construir toda essa qualidade, né, e ontologia, taxonomia, etc., como você precisa manter isso no tempo, porque nada é instante, né, tudo vai mudando. E a outra, que é a mais famosa de todos, que é o ROS, né, que todo mundo sempre falou, o ROS isso, o ROS aquilo, o ROS também fechou as portas aí no final do ano passado, né, então você tem, né, algumas empresas ganhando escala, globais, o mercado de tecnologia realmente crescendo, né, para a área do direito, mas também tem várias situações como essa aqui, de empresas que tentaram se tornar globais, que tiveram investimento muito alto e que realmente não conseguiram escalar da maneira que eles gostariam, né, porque realmente tem um trabalho ali muito grande por trás, como a gente está falando. Então, isso mostra um pouco, né, qual é o perfil da tecnologia, o que ela pode nos ajudar, né. E aí que entra esse novo conceito também de Legal Operations, né, que aqui, né, essa associação mundial desse tema, né, mostra que, na verdade, ele é uma mandala, então a tecnologia, hoje em dia, não é uma coisa também ali linear, né, que a gente vai ter uma pessoa de suporte, a tecnologia veio para o próprio negócio, como está acontecendo em todos os outros setores da economia, e ela está ligada muito mais a uma gestão de várias tarefas, né, administrativas, financeiras, analytics, comunicação, que entra aí até um visual law, gestão do conhecimento, que se tudo estiver no mesmo lugar, né, quem já estudou isso, quem já fez uma cláusula assim, quem já teve um caso parecido, né, você tem um escritório com muita gente, por exemplo, ou próprio as decisões do judiciário, né, então você precisa de uma pessoa agora que entenda isso, para o advogado chegar e falar, poxa, eu estou precisando, porque essa mesa tem lugar para todos, inclusive para o advogado que fala, eu não gosto de tecnologia, eu não quero, mas ele sabe o que pedir, ele sabe o que fazer, né, ele sabe como tratar aquele problema, como negociar, mas ele pode ter o apoio de um time, né, que realmente ele vai demandar. Então, assim, do mesmo jeito que antes a gente demandava lá, do pessoal estudar uma jurisprudência, então tudo isso mudou, as ferramentas mudaram.
mas a essência do que a gente faz continua igual, e o que a gente tem que entender é isso, né? Não dá para você sair perguntando qual que é a melhor jurimetria, eu quero inteligência artificial, você tem que ter uma pessoa próxima, seja interna, ou se você não tiver o tamanho necessário, né, um parceiro, que vai te ajudar a navegar nesse universo, porque vocês viram ali a quantidade de startups e soluções, né? E aí o design, esse é um dos laboratórios mais importantes lá do mundo, né, da Universidade de Stanford. Então, a gente tem design de sistemas, de organizações, de serviços, e na camada final é que a gente tem realmente o design da informação, onde está ali o visual law. Então, primeiro, legal design não é design thinking no direito. Design thinking é uma metodologia, você pode ter várias, né? Agile, Kanban, Scrum, tem um monte aí de metodologia, mas o design está acima disso, né? Ele é um passo a passo para você resolver problemas, e lá no final sempre tem o design da informação. Então, os projetos todos sempre tem uma camada de ciência de dados, que a gente precisa entender, né, as informações, de design, como é que a gente navega pelo projeto, e de transformação digital, porque a gente vai entregar, né, em plataformas, na grande maioria das vezes, e de experiência do cliente, como é que a gente vai interagir, né, com o nosso cliente, com o judiciário e assim por diante. Então, o que a gente foi estudando e aprendendo com o tempo é que os nossos projetos têm basicamente 4 fases, independente da metodologia, de ser usado design thinking ou não, na maioria dos casos a gente não usa, né, mas a gente usa esse passo a passo, a gente usa outras formas, porque os projetos requerem, né, um pouco mais de elaboração, né, das discussões, um pouco mais de tempo, né, então você sempre fala, primeiro, onde estão os dados, como é que eu organizo essas informações, padronizo, né? Depois, como é que a gente resolve esse caso, e lá na camada final, como é que a gente entrega? É num papel, numa plataforma, e qual é a forma da entrega, né? É um vídeo, é uma imagem, é um texto, né? E assim por diante. Então, a gente sempre vai usar essas 4 fases, né? E se a gente for pensar, a gente já tinha lá os livros, a gente buscava jurisprudência, depois a gente ficava classificando essa jurisprudência, depois passava 2, 3 dias quebrando a cabeça como resolver, como fazer a petição, qual é o argumento, né? E depois como é que a gente entregava. Então, nada disso é novo, a gente sempre fez assim, né? Já faz parte da nossa essência como advogados, promotores, juízes, delegados, né? Mas o que a gente ganha agora? Metodologia, tecnologia, porque são 80 milhões de processos, uma quantidade gigantesca de dados, né? Então não dá mais para a gente fazer como a gente fazia antes, né? Então, essa é a grande mudança na prestação do serviço jurídico. A gente tem a tecnologia nos apoiando, mas o conteúdo de tudo isso é direito, é super técnico, como sempre deve ser, né? E a gente só vai ter uma mudança na forma de falar conforme é o destinatário, né, que a gente vai terminar falando isso. Então, se a gente, né, usa essa tecnologia, por exemplo, e classifica certinho o fato gerador, a gente pode ter um mapa, olha um raio-x aqui de uma empresa, né, que ela tem mais problemas aqui de um determinado assunto no estado, no outro não tem, então vamos olhar lá a operação, porque quando a gente ganha também esse raio-x, né, a gente começa a poder olhar um pouco melhor sobre prevenção, como mudar ou evitar a entrada de processos recorrentes, né, políticas de acordo, aqui a gente pegando Small Data versus Big Data, então você pode olhar, né, os processos de todo aquele mercado versus o tema e entender qual é o valor por cidade, por comarca, quem está melhor ou pior, etc., né? A gente tem também, né, algumas tecnologias, porque ali o Daniel já falou bastante, né, a gente tem contrato, correspondentes, né, monitoramento de dados, eu trouxe só aqui alguns casos aí pelo nosso tempo, né, uma outra tendência, né, eu participo de alguns projetos de desenvolvimento de sistemas, né, de várias multinacionais, uma de LGPD, outra aqui de gestão, né, então essa é uma plataforma global, chamada HiQ, tem mais de 20 anos, né, foi fundada em Londres, foi adquirida por uma grande empresa global, né, e aqui no Brasil a gente tem ajudado a fazer a tropicalização desse sistema aí há mais de 1 ano e meio, está sendo trazido agora, né, mas é só aqui para vocês entenderem como conceito, né, não é como tecnologia aí, de como as coisas estão andando, porque se vocês forem estudar, né, vocês vão ver que tem uma grande tendência, né, de plataformas no-code ou low-code, quer dizer que você não precisa mais de grandes programadores, você pode criar os fluxos dentro dessas ferramentas, são várias, né, essa é uma delas, mas tem várias aí no mundo, e essa questão de integração de tudo que a gente usa num ambiente único, né, aí que entram também esses RPAs e tudo que tem sido discutido aqui também, como é que a gente, né, faz as APIs, liga os sistemas, como é que um robozinho busca as informações para um mesmo lugar, né, então esse projeto aqui tem grandes escritórios do mundo todo aqui, ó, Allen & Overy, Linklater, Clifford Chance, Freshfields, assim, a gente tem viajado, né, não mais agora, mas a gente viajou muito,
em vários eventos aí onde esses escritórios estão nesses últimos 5 anos, né, liderando essa revolução, escritórios com 10, 15 mil pessoas do mundo inteiro, né, então a gente tem visto muitas coisas legais de boas práticas e como isso tem acontecido, né, então a tendência é justamente como aconteceu com tudo, né, como é que vem o mundo jurídico para cá, para o celular, né, e principalmente como é que a gente integra esses vários sistemas, né, num lugar único, e ao mesmo tempo que permite a gente continuar a usar aquilo que a gente está acostumado, né, porque hoje é tudo cortado, a gente usa uma parte aqui, uma parte ali, né, e até por segurança da informação, não vai mais poder ser assim, e também pela própria gestão do conhecimento, né. Então aqui, o que é a tendência? Você vai continuar usando o Word, você vai continuar usando todas as outras ferramentas, aqui, a assinatura eletrônica aqui, Adobe, ou DocuSign, ou qualquer uma delas, né, mas tudo isso você vai fazer dentro de um mesmo ambiente, então a gente tem que preservar, né, aquilo que as pessoas gostam de usar, porque senão também não funciona, se não for intuitivo, do jeito que a pessoa está acostumada, né, então a tendência são hubs, né, sistemas que vão virar hubs, e sistemas que ajudam nessa parte consultiva também e estratégica, né, de passo a passo de uma tarefa, quem está fazendo, e relacionamento com os clientes, né, então essas ferramentas aqui permitem você ter aí um site para o seu cliente, com coisas aí próprias deles, né, e aqui, só nos 2 minutinhos finais aqui, falar um pouco dessa camada final. Então veja, o Legal Design como a ciência de resolução de problemas, que a gente tem essas fases, né, entender os dados, padronizar os dados, pensar como é que a gente resolve e depois, né, como é que a gente entrega a informação. Então, veja, isso aqui também é um design de um sistema. Qual é o problema? O problema é que a gente usa tudo cortado, né, produção de dados, gestão do conhecimento. Qual é o segundo problema? As pessoas têm que usar aquilo que elas querem. Então, aqui é um design de um sistema, né, o Legal Design faz isso também, né, design de sistema, de serviços, de produtos, né, e na camada final, tem o Visual Law, esse é um caso conhecido aí de já ambulância de Nova York e tal, mostrando formas diferentes, né, para cada público. O CNJ, né, publicou recentemente, né, uma diretriz incentivando aí o uso de Visual Law, utilizando até o conceito que a gente trouxe aqui para o Brasil, né, de sub-área do Legal Design, e aí, vários tribunais também já adotando essas questões aí, usando nossos textos, né, porque a gente teve a oportunidade de trazer aqui pela primeira vez essa expressão para o Brasil, primeiro curso, primeiro paper, né, e aí ver tudo isso acontecer nesse movimento nacional, e essas semanas a gente vendo essa discussão, né, o Visual Law facilitar o direito, deixar o direito mais simples e tal, mas primeira questão, né, o Visual Law está muito ligado à semiótica, né, como é que a gente entrega essa informação e as pessoas vão perceber, não tem a ver com conteúdo, se for estudar semiótica, ela se liga a todas as áreas, né, e ela realmente preserva o conteúdo técnico daquela área. Então, quando as pessoas estão discutindo Visual Law também com o direito, eu acho que tem um certo sofisma e talvez uma confusão de conceitos aí sobre as coisas, né. Então, a gente tem a primeira pesquisa já do Visual Law, do Bernardo, falando que os próprios magistrados, né, estão falando que as petições são genéricas, prolixas, número excessivo de páginas. Então, veja, são 80 milhões de processos, né, ninguém consegue ler 100 páginas de cada processo. Então, como é que a gente se organiza, né, com as informações mais claras, organizadas? Isso não quer dizer que vai perder a técnica numa petição, né, por exemplo. Então, quais elementos já são utilizados aqui? E esse é o primeiro caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, então, 1000 páginas de ação civil pública, mas essa página aqui deu um norte, né, para o magistrado, quais eram os casos, os contratos, né, então, é o mesmo movimento dos jornais, que tinha só texto, depois imagem, agora infográficos, né, então é um movimento que não tem a ver com o conteúdo, mas com a forma de entregar sempre para cada finalidade, né, então, desde relatórios financeiros, né, que a gente tem feito muito, memoriais, então veja, são peças mais sérias, né, muitas vezes aqui, ó, sem grandes imagens, né, sem grandes cores, por quê? Porque a gente precisa entender também quem é a persona, qual é o tipo de finalidade, né, técnico, então tem que ser técnico, dá para você mexer aí no design, né, mas agora aqui é uma política de procuração interna de uma empresa, então a gente já segue a forma de linguagem, comunicação e cores daquela empresa, né? Então aqui já se permite, né,
você transformar um texto assim em algo mais organizado e mais fácil as pessoas entenderem, principalmente que a grande maioria das pessoas não são da área do direito. Então, se é uma petição, a gente tem uma postura. Se é outro tipo de documento, né, a gente pode ter um pouco mais de liberdade. Então, a gente tem que entender muito, né, que tem uma técnica correta, uma forma de fazer, e que aqui a ideia não é alterar o conteúdo, né, simplesmente entender qual é a linguagem, né, como que a gente representa aquela situação para aquele destinatário. Então, quanto mais a pessoa não for da área do direito, né, não compreender aí as nossas discussões técnicas, a gente pode adaptar e deixar aquilo de uma forma mais fácil de ela entender, porque isso traz efetividade. Agora, se é um texto técnico, né, você pode utilizar essas questões, mas de uma forma bastante diferente. Então, esse aqui também, normas de uso interno aqui de uma empresa, né, usando também, né, textos que eram assim, passaram a ser dessa maneira, são muitos projetos aí. Essa aqui é uma petição, então veja, a capa dela é assim, mas o texto, né, ele tem uma diagramação nova, mais moderna, mas continua sendo texto jurídico. Lógico que a gente entendendo cada vez mais que a gente tem que colocar na petição aquilo que é juridicamente relevante, né, porque escrever 100 páginas, se são 20 as mais importantes, talvez a gente está tirando aí a visão do magistrado daquilo que realmente importa naquele caso. Então, a gente está entendendo, né, que tem uma mudança cultural, e não é a gente querer ou não, é uma mudança cultural no mundo. Então, a gente tem que acompanhar essas questões, né. Então, petições aqui, ação de cobrança de energia, né, em geral, né, lógico, história em quadrinhos você pode usar? Pode, mas numa questão bem específica, você está explicando um caso, né, você está fazendo uma reconstrução de um crime, você está fazendo alguma coisa, então, não é toda hora também, QR Code é a mesma coisa, imagina que os juízes vão ver QR Code de todas as petições, não dá, né, então aqui, um contrato social também, mais clean, né, mais sóbrio, mas mesmo assim já bem mais moderno, organizado, né, contratos em geral, a gente tem muitos aqui que a gente faz, e LGPD, então aqui é uma forma de falar com o cliente da farmácia, aqui com o farmacêutico. É lógico que com a NPD, com o magistrado, é outra situação, mas aqui nós estamos traduzindo o direito, né, com muito cuidado e técnica para cada tipo de destinatário. Então, aqui LGPD, né, aqui para os próprios magistrados, a gente tem feito muitos trabalhos, cursos, né, palestras, aqui esse é um trabalho muito legal que a gente fez para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de acesso direto da população a alguns canais, né, que estavam ali dispersos e tal, aqui para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, um comunicado aí sobre juizados especiais, entre vários outros. Então, a ideia aqui é justamente a gente mostrar como esse ambiente multidisciplinar, né, de plataforma, tem auxiliado bastante aqui a área do direito, como é que a gente consegue, né, navegar nesse ambiente, né, multidisciplinar, como é que a gente aprende um pouco de cada área. Então nós não precisamos aprender a programar, nós não precisamos aprender a ser designer, fazer uma peça bonita, a gente tem que ter essas pessoas perto da gente, e a gente entender um pouco do lado delas, ela do nosso, mas entendendo que é o mais importante de tudo, né, nessa fala sobre legal design, que é um ambiente de solução de problemas, seguindo aquilo que a gente sempre já fez, né, mas agora com esses novos contornos, e principalmente a gente tendo as pessoas que entendem de tecnologia, de projetos, e matemáticos, estatísticos, etc., como é que a gente une, né, todas essas questões dentro de um ambiente aí. Então, pessoal, essas são as fases iniciais aí, para sobrar alguns minutinhos para a gente poder responder algumas questões. Muito bom, Zavaglia. Infelizmente, o tempo foi curto, você tentou ser bem sintético aí, deu para dar uma ideia para a nossa audiência. Queria perguntar para você, vou fazer uma pergunta Marcos. Saiu muita discussão a respeito de uma pretensa sentença que uma juíza do trabalho divulgou aí, com visual law, toda... E aí o pessoal, mas cadê a fundamentação? Cadê não sei o quê? E o pessoal acho que não captou bem que era só um modelo, né? Então, queria que você falasse a respeito. Primeiro, né, eu tenho acompanhado essas discussões, primeiro ali não era sentença, né, era um resumo. E segundo, era um resumo de uma forma que ela estava tentando traduzir para a parte, não para o advogado, que obviamente continua lá o responsável, você tem o recurso, a fundamentação. Então, assim, sempre quando a gente fala inovação, né, alguém tem que começar a usar. Você tem lá o Marco Bruno, que é juiz da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, fez o primeiro mandado de citação, né, que
com vídeo e tal, que foi muito importante para o judiciário. Então, eu acho assim, primeiro que ela estava ali tentando e todo o processo de inovação, ele tem as suas críticas, é natural do processo, né? E você vai lapidando para entender o que é certo e o que é errado. Segundo, que não era uma sentença dela, ela estava justamente colocando, olha, e se a gente fizesse assim, como é? E terceiro, que era um resumo da sentença, né? Então, esse em relação a ela. Agora, em geral, o que, assim, e de alguma maneira, né, a gente está muito ligado a essa questão, porque nós fizemos os primeiros cursos aí para a justiça, né, desse tema, lá na Infam e agora para vários tribunais, isso tem reverberado aí, mas o mais importante é a gente entender isso que a gente falou, primeiro, qual é a finalidade, qual é a persona? A finalidade é um processo judicial? Então, a linguagem é técnica, né, você tem uma técnica de linguagem de português, né, e de outras línguas, chamado plain language, que é você deixar o seu texto, né, mais entendível, mas a parte... Deixa eu só fazer uma partezinha. Eu vou fechar a inscrição do sorteio em 1 minuto, 2 minutos, tá? Então, enquanto ela vai terminar de falar, e quem ainda não se inscreveu, acessa o link lá e faz a inscrição. É isso aí. Então, Cabelo, só para a gente finalizar, é isso, né? A gente tem que entender qual é a finalidade, qual é a persona, obviamente que a sentença sempre vai gerar mais polêmica, é a mesma coisa a sentença para inteligência artificial, né? Tem todas essas discussões do mundo. Então, eu acho, primeiro, você tem 1 milhão de outros documentos que não são a sentença. E como a nossa tradição aqui no Brasil é sempre processo judicial, todo mundo quer discutir em cima desse documento, né? Então, são milhares de outras possibilidades. Agora, em relação à sentença, você tem que, obviamente, preservar todos os seus requisitos, né? E é lógico que esse texto, como a gente fazia, de milhares de páginas, colando um monte de transcrição de texto, ou de jurisprudência, talvez isso é uma questão cultural, né, que tem mudado, e a gente tem que entender como fazer, mas com muita técnica e muito cuidado, e principalmente entendendo que o visual law não tem a ver com o conteúdo, entendeu? Que se permanece técnico, por isso que eu não gosto muito de falar assim, o visual law, legal design descomplica o direito, né? Eu acho que ela descomplica a forma de entender o direito para quem não é da área do direito, mas o direito, ele é complexo, né? O direito continua direito, então são alguns cuidados aí e as técnicas corretas para a gente poder utilizar e todos esses benefícios, né? Preservando aquilo que é sempre muito importante aí no direito, que é a sua técnica, a legislação, a forma de interpretação e tudo mais. Então, quem começou um pouco mais antigamente, como eu, né? Quando eu comecei, o primeiro escritório que eu trabalhei, a impressora ainda era matricial, você ia fazer procuração, você fazia na máquina de escrever, petições com carbono. Então, já foi uma mudança quando saiu do DOS, né, para o Windows, depois para as imagens, para a impressora jato de tinta, e é uma dinâmica. Quem acompanhou aquilo percebe que tudo vai mudando devagar. E a sentença, dentro do visual law, vai ter que ter os requisitos. E um detalhe importante que você falou na palestra que eu vi sua outro dia, Alexandre, e você não tocou hoje no assunto, porque às vezes o advogado ele não coloca o principal ali, né? Ele faz o texto grande, depois quando vai pôr uma jurisprudência boa para ele, que ele quer dar um negrito, ele diminui o tipo e põe pequenininho. E naquela petição de visual law que você mostrou ali, você põe o trecho da jurisprudência do lado e grande, é a parte que você quer que o juiz leia, né? Que você quer dar destaque. Então, tem essas técnicas de desenvolver. Tem umas perguntas aqui, não são muito ligadas diretamente ao tema, mas eu acho que você pode responder para a gente. Como utilizar, Ciron Ulisses Almeida, como utilizar essas tecnologias onde os dados desses clientes correm o risco de serem hackeados? A LGPD não atrapalha? Eu sei que tem muito a ver, mas eu acho que dá para você dar uma explanação. Não, tem sim, sabe por quê? É que eu também não mostrei hoje aqui o sistema de LGPD, que eu também tenho ajudado a desenvolver, né? Porque, assim, veja, aqui nós estamos falando do uso do dado e o reflexo no direito material, né? Por exemplo, no direito do consumidor e todas essas questões. Então, quando a gente vai trabalhar com isso, né? Com o seu escritório está oferecendo um projeto de adequação aí, você está uma consultoria jurídica para definição de base legal, etc., né? Então, toda essa parte de uso de dados, primeiro que a LGPD, diferente do que a maioria entende, né, ela não veio para não utilizar o dado, ao contrário, ela veio para circular o dado, só que circular de uma maneira correta, né, organizada, dentro da base legal. Então, sempre quando a gente fala de uso de dado pessoal, a gente tem uma irmã que é a segurança da informação, né, então, porque se o dado vazou, esse dado é do cliente, então a gente sempre tem que ter toda uma preocupação muito forte de segurança, né, da informação, maturidade de TI,
E aí os escritórios que não têm tamanho certo, né, ter uma parceria aí com uma empresa de tecnologia que coloca os seus dados na nuvem, que também já está muito mais claro que a nuvem hoje é mais segura do que a gente ter um servidor interno, né, tem muitos escritórios já sofrendo esse ransomware. Então, assim, a gente tem que cuidar muito do investimento em segurança da informação. E em relação ao uso do dado, a gente também tem algumas ferramentas de data mapping, né, que é ficar mapeando, né, os sistemas e de discovery, que é entender onde está o dado de cada um. Então, a gente tem feito muitos projetos em parceria, escritórios, departamentos jurídicos e empresas de tecnologia, para realmente ter mapeado, porque o artigo 18 da LGPD diz lá que o titular do dado, né, tem que ter um portal para ele perguntar que dado você tem meu, como é que se utiliza. Então, como é que você vai responder se você não tem isso mapeado, né? Então, tudo que diz respeito à LGPD está muito ligado aí a essa parceria com empresas de tecnologia, e isso também tem a ver com legal design, porque nós estamos fazendo legal design de um serviço jurídico, né? Quantos advogados eu tenho, como é que eu entrego, quem que é meu parceiro, então isso é também, né? Desculpa, aqui tem mais uma pergunta. Vamos lá. Que eu já encerrei o sorteio, as inscrições para o sorteio e já estou fazendo a listagem aqui. A integração dos sistemas tende a manter o caminho intuitivo que já somos acostumados e utilizamos? Juliana Guedes perguntando. Juliana, eu acho que tem. Eu venho também, né, da área de gestão, eu sou advogado, mas trabalho muito próximo de gestão a minha carreira toda, né, com o negócio, direito empresarial, etc. Então, tem uma frase, né, que sempre diz o seguinte: o nosso patrão é o mercado. Não adianta se querer colocar um preço ou querer criar um produto que o mercado não compra ou que não usa, né? Então, a tendência cada vez mais, né, primeiro é que ninguém vai conseguir desenvolver tudo, por isso que cada startup está desenvolvendo uma ponta aí. E a segunda é que cada pessoa vai querer utilizar aquilo que está acostumado, né? Então, o grande desafio, né, das empresas de tecnologia é realmente criar esses hubs, por isso que é uma tendência global, né? Você pode estudar aí, você vai ver vários países, sites, né, especializados em direito e tecnologia discutindo isso. Essas plataformas no-code ou low-code, né, de você poder criar, por exemplo, uma compra e venda de empresa. Primeiro tem, né, o memorando de entendimentos, depois tem as certidões, depois tem a avaliação da empresa, depois tem o passivo e assim por diante. Então, assim, você já tem aqueles passos, né? Como é que a gente faz do mesmo jeito que a gente fez com o processo judicial, colocar também esses atos e tarefas de um trabalho consultivo ou estratégico, né, ou de uma negociação dentro de um sistema, para cada um poder olhar quem fez o quê, quantos por cento está pronto, né? Então, uma outra tendência é sair também da gestão só de processos judiciais e administrativos em sistemas, né, e a parte financeira e tal, mas principalmente trazer também todo esse lado consultivo e estratégico, né, para dentro dos sistemas, para a gente gerar toda essa gestão de conhecimento e todo o cuidado com segurança da informação. Então, a grande tendência são essas plataformas que vão se esforçar muito para ser integradoras de startups e de novas tecnologias. Então, se vocês forem contratar alguém hoje, né, vocês têm que ver, essa empresa vai ser assim? Ela vai ter capacidade, ela vai ter relacionamento aqui no Brasil e fora para plugar as melhores soluções, né? Ela vai ter tecnologia, ela tem esse caminho já traçado e público, né, de que ela vai ser uma integradora de tecnologias. Então, eu acho que essas são as questões principais para a gente olhar hoje na hora de escolher um sistema.